Os Três Amores de Diana, de George Meredith. Os Três Amores de Diana, Diana of the Crossways, que é o título original em inglês, do escritor vitoriano George Meredith, foi publicado pela primeira vez em 1885 e é um dos seus últimos romances. O Meredith também foi ensaísta e também foi poeta. Os Três Amores de Diana conta a história dessa jovem irlandesa, a Diana Marion, que no início do romance tem 18 para 19 anos. Ela ficou órfã. O seu pai era um homem muito benquisto, Dom Marion, por alguns grupos de representantes das Forças Armadas inglesas, né? Pessoal das Forças Armadas, que aliás são representantes, né, dessas Forças Armadas, comandantes de navio, capitães, figuras que a própria Diana admira muito. E a gente fica sabendo disso logo numa das primeiras cenas, que é um baile que acontece na Irlanda, em que a Diana é mais ou menos apresentada em sociedade, né? E há vários ingleses que ali estão, levada pela sua amiga, que é uma inglesa, a Lady Dunstan, a Emma, junto com seu marido, Sir Lukin. A Diana, como eu disse, não tem mais família, né? Ela ficou órfã. Ela não tem uma situação financeira boa, ela não é rica. Ela tem apenas uma propriedade que ela herdou, né, do seu pai, que é The Crossways, ao qual faz referência o título, né? Diana das Encruzilhadas. The Crossways é uma propriedade irlandesa que é um bem, né, que a Diana possui, mas que ela não tem mais condições de manter e nem tem dinheiro para fazer reformas nessa propriedade. Mas no início do romance ela está fazendo tudo para não ter que vender, né? Talvez ela tenha que alugar. Ela está conversando sobre isso enquanto ela está participando do baile, conversando com as pessoas ali, especialmente com a Emma. Mas a gente vai sendo apresentado a vários personagens que depois vão crescer ao longo da trama durante esse baile na Irlanda. A Diana conquista, né, uma porção de cavaleiros ali, ingleses, mas ela não está enamorada de nenhum. E ela nem está pensando em se casar, apesar, né, de já estarem se perguntando sobre isso, porque ela não se sente mesmo atraída por nenhum. Ela ainda quer continuar solteira, ela não tem nada no seu coração chamando-a para se casar, né? Mas acontece uma situação nos primeiros capítulos do romance que fazem com que a Diana se dê conta que ela não é tão protegida, não está tão segura assim na sua posição como mulher solteira. Ela chega a voltar à Irlanda para conhecer melhor alguns parentes afastados que ela tem, inclusive um primo, que é o Augusto Warwick. E a gente só fica sabendo dos contatos da Diana com esses parentes distantes pelas cartas que ela manda para Emma. E a Emma acha que as cartas não contam tudo, né? A Emma é uma amiga assim muito perceptiva, muito atenta, muito zelosa, né? Profundamente zelosa da sua amizade com a Diana. E ela percebe que tem coisas ali que a Diana não está contando, talvez por uma espécie de pudor, né? Não nos esqueçamos, estamos em 1885. Mesmo para suas amigas, você não entra em determinados detalhes, você deixa algumas coisas subentendidas, vamos dizer assim. E a impressão que eu tenho, por exemplo, nessa parte, por algumas coisas que a Diana escreve para Emma, né, que a gente vê a Emma lendo, pelo que o Meredith nos conta no romance, é que a Diana sofreu alguns assédios e teve que se defender. Essa foi a impressão que eu tive. Passa-se o tempo e quando a Emma nem espera, chega uma carta da Diana dizendo que ela vai se casar, né? Ela aceitou o pedido de casamento desse seu primo distante, o Warwick. A Emma fica examinando a carta dela e não encontra nenhum sinal de enamoramento, né? De amor. E foi tão repentino. Mas a razão principal que parece ter levado a Diana a dar esse passo, ela não pode contar para sua amiga Emma. Que foi a razão porque, de repente, ela se deu conta de como ela era vulnerável.
como uma mulher jovem, bonita, irlandesa e sem dinheiro nessa sociedade inglesa da segunda metade do século XX, a sociedade vitoriana. A Diana se casa com o Warwick, mas não é um bom casamento. Diana das Encruzilhadas já faz um jogo, que o Meredith já faz um jogo com a gente através do seu título. Porque, como eu disse, Diana of the Crossways é uma referência à propriedade, ao único bem que a Diana possui, né? Que é essa propriedade The Crossways, que fica na Irlanda, que ela não quer vender. Mas é também, eu não acredito que tenha sido coincidência, porque ele chega a usar essa palavra num diálogo do romance aqui, é também uma referência a pelo menos 2 momentos cruciais do romance, 2 episódios em que você encontra a Diana numa encruzilhada, em que ela está para tomar um caminho, possivelmente o caminho errado, e ela não acredito que por coincidência, salva de escolher o caminho errado nessa encruzilhada em que ela se encontra, pelos 2 outros personagens mais importantes do romance depois dela mesma, que são a sua amiga Emma, Lady Dunstane, e o amigo dela também, que é amigo da Emma também, que é o Thomas Redworth. E que depois da Diana são os personagens mais importantes aqui. E o Redworth, é preciso abrir um parênteses para falar dele, que é o melhor, não apenas porque se diz, né? E em alguns momentos se diz, a Emma chega a dizer isso, não apenas porque ele é o melhor dos homens, como porque o Meredith nos mostra que o Redworth é o melhor dos homens. Então a gente tem esse título que já é ambíguo, né? Que já é um trocadilho com a propriedade da Diana e com 2 momentos cruciais dentro do romance em que ela se encontra numa encruzilhada. Entre pontos a destacar de Os Três Amores de Diana, a gente tem aqui essa valorização da amizade feminina. E essa amizade feminina entre a Diana, do título, e a Emma é aprofundada pelo Meredith através dos diálogos das duas, através desse cuidado em que a gente observa o Meredith nos contando dos pensamentos da Emma quando lê as cartas da Diana, dos momentos em que a Diana pensa alguma coisa e considera uma situação que ela pode resolver ou não resolver e o que ela vai fazer, e aí ela se lembra da amiga, o que a amiga acharia daquilo. A Emma é assim um ponto muito importante para Diana, até para ela como que usar como um espelho o que seria certo fazer em determinadas situações. Ela não quer, a gente percebe que ela não quer em nenhum momento fazer algo que leve ela a se sentir envergonhada de se aproximar da amiga dela. A gente percebe isso no romance. Também a gente percebe essa questão da amizade aprofundada não só nos diálogos, como na análise psicológica, né? E assim nos pensamentos das 2 personagens, uma sobre a outra e uma em relação à outra, ou em relação a coisas que elas podem ou não fazer, sempre se lembrando como é que elas vão estar diante de alguém, né? Isso especialmente da parte da Diana, né? A Emma é o seu espelho. Como eu vou poder estar diante da Emma se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo? A gente também tem aqui, e o professor Anthony Burgess diz que essa é uma das razões porque o Meredith não era um escritor tão valorizado e tão apreciado na era vitoriana, e que, no entanto, o torna tão especial e tão moderno para nós. A gente tem aqui a consciência que o Meredith revela daquele embate básico entre indivíduo versus sociedade. Ou seja, ele consegue enxergar e nos mostra através das situações, especialmente as enfrentadas pela sua heroína, que o ser humano ele tem que viver em sociedade, ele é um ser gregário, então você tem um número de regras e de normas sociais, mas você também tem, como indivíduo, como ser humano, a necessidade de se afirmar enquanto uma criatura única, com as suas necessidades, os seus sonhos, os seus desejos, os seus projetos,
né, as suas ambições e ir se construindo, né, enquanto indivíduo, enquanto pessoa única, não parecida com nenhuma outra, mas como você mesma. Ser você mesmo. E aí, né, o Meredith estaria próximo de nós, segundo o Burgess, por isso, porque ele tem consciência dessa tensão entre indivíduo e sociedade, entre que você ter que viver em sociedade, obedecendo a normas, né, obedecendo a regras para viver em sociedade, mas sentir que às vezes aquilo é uma espécie de canga em cima de você, né, de coisas que você tem que aceitar ou que você tem que recusar porque é o que se espera de você. E aí você não consegue respirar e ser você mesmo. Isso está bem presente aqui, em Os Três Amores de Diana. Eu notei algumas coisas que tanto o Anthony Burgess, que é esse professor de literatura inglesa, né, foi professor de literatura inglesa, romancista, é o autor de Laranja Mecânica e crítico de literatura, escreveu sobre o Meredith, e também as coisas que o Otto Maria Carpo escreveu sobre o Meredith na sua obra História da Literatura Ocidental. Uma das coisas que o Carpo coloca, a propósito do estilo obscuro, né, intrincado do George Meredith, é que havia até uma frase sobre isso. Era conhecido esse estilo intrincado do Meredith, que se chegou a cunhar essa frase. George Meredith não escreveu em inglês, ele escreveu em Meredith. E aí o Carpo diz que até um certo ponto, por causa da consciência que o George Meredith tem, inclusive das suas figuras femininas, né? Ele tem faz uma valorização e um aprofundamento das figuras femininas. A gente percebe, por exemplo, não só as qualidades da Diana, mas também os seus defeitos. Ela é impulsiva, ela é uma criatura apaixonada, mas ela é impulsiva. E talvez o Meredith estivesse entrando naquela visão, pelo menos, que se tinha da criatura, né, do ser humano irlandês, como aquela criatura que às vezes, debaixo da sua ira, né, debaixo da sua indignação, dizia algumas coisas que depois se arrependia, né? Então você tem esse lado impulsivo da Diana, que nem sempre faz bem a ela, às vezes faz com que ela tome caminhos errados. Mas o fato do Meredith nos mostrar essa profundidade de uma figura feminina, nas suas qualidades, nos seus pontos fortes e nos seus defeitos, nos seus pontos fracos, é um mérito do autor. Porque não basta você criar mulheres impecáveis, né? Isso não quer dizer que o escritor compreenda mulheres. A gente pode se lembrar de um contemporâneo do Meredith, americano no caso, que era o Henry James, que as suas heroínas não são mulheres perfeitas, mas ele revela uma grande compreensão da natureza feminina. E aí o Carpo diz que o Meredith se aproxima até certo ponto do D.A. Lawrence, porque o Lawrence também parece ter alguma compreensão do ser feminino enquanto uma criatura sexual. Isso não podia aparecer no romance vitoriano. Mas que aqui a gente já percebe o Meredith dando esses toques de um ser feminino, né? Uma mulher que é a sua heroína do romance, com uma criatura sexual, com uma criatura que tem impulsos, que tem necessidades. Ele, aliás, coloca numa das cenas finais um toque assim rápido, sutil, mas muito bem colocado no meu entender sobre essa questão até da compatibilidade sexual entre os dois personagens, né? E o fato da sua heroína ser uma criatura sexual e que não há nada de degradante nisso. E o Carpo coloca que até certo ponto o Meredith seria, né, um precursor do Lawrence, mas eu completaria ilustrando uma coisa que o Carpo não diz quando ele diz até certo ponto. Eu completaria dizendo que isso é até certo ponto porque o Meredith tem uma qualidade que o Lawrence não tinha. O Lawrence se levava muito a sério e não tinha senso de humor. E aqui, como o próprio Carpo aponta, trata-se de um romance-comédia, que parece ter sido um gênero ao qual o Meredith se dedicou. Porque você tem uma capacidade de rir, inclusive dos personagens perceberem os seus próprios ridículos, as suas próprias falhas e às vezes rirem com elas, né? Serem capazes de zombar de si mesmos, que você nunca encontraria no D.A. Lawrence, infelizmente.
Isso, de repente, seria feito um bem a ele. O Capô também vai apontar essa escrita complicada, né, do Meredith, mas ele vai atribuir isso a possivelmente uma relutância do Meredith em tocar em determinados assuntos, em falar diretamente determinadas coisas. Como ele escreveu na era vitoriana, é possível. Mas eu estou mais inclinada a concordar com a explicação que o Anthony Burgess dá sobre esse estilo obscuro, essa escrita intrincada do Meredith. O Burgess diz que o Meredith, né, a gente tem que se lembrar que eles estão lendo em inglês, né? E o Burgess diz que o Meredith tinha um talento verbal, uma agilidade verbal, uma riqueza verbal, que é muito bem aproveitada na poesia do Meredith, que, como eu disse, ele foi poeta também, mas que infelizmente tende a obscurecer o conteúdo dos seus romances, né? A tornar a sua escrita de prosa de ficção mais obscura, né? Então, esse talento verbal, essa riqueza verbal acabaria, que é tão bem usada na poesia, segundo o Burgess, na poesia do Meredith, acaba atrapalhando ele nos romances. Eu estou inclinada a concordar um pouquinho com isso. Por quê? Porque a gente percebe muito uso de metáforas aqui, em Os Três Amores de Diana, pelo Meredith, e nem sempre essas metáforas ficam muito claras de onde é que o Meredith quer chegar, né? Parece que ele faz uma escrita tão fechada, tão metafórica, que às vezes fica meio nublado para o leitor entender o que ele quis dizer com aquela imagem, o que ele quis dizer com aquela metáfora. Ele também observa, o Burgess, que o Meredith gostava dessa agilidade verbal. Isso vai aparecer nos diálogos. Tem muitos diálogos aqui nos salões, dos personagens conversando durante festas, durante as recepções, né, em que a Diana está sempre brilhando, porque ela tem aquela facilidade de se expressar e aquele humor, aquela espirituosidade, né, que faz com que ela seja sempre aquela, não só aquela mulher bonita, mas aquela mulher inteligente com quem alguém pode passar bons momentos conversando, né? E aí o Burgess fala dessa agilidade verbal que o Meredith tinha, né? E que dá para perceber nos diálogos do romance. E que eu acho que aí a gente volta para a observação feita pelo Carpo quando ele disse que os romances do Meredith eram romances comédia. Porque muitos dos diálogos aqui, entre a Diana e a Emma, entre a Diana e o Percy, entre a Diana e outros personagens, inclusive o Redworth em alguns momentos, funcionam como se fossem diálogos de atos de uma peça, de uma comédia.